Bom dia a todos, a todas que nos acompanham. Damos início, então, à nossa roda de conversa, estratégias para o século XXI, patrimônio cultural e material em questão. Uma atividade que faz parte do que acontece, né, como parte do projeto Em Casa com a Facom, uma parceria da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia com a Agência Experimental Comunicação e Cultura. Me apresento aqui rapidamente aos que não me conhecem ainda. Eu sou Caroline Fantinel, sou doutora e mestre pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências aqui da nossa UFBA. Me dedico a pesquisas nas áreas, especialmente nas áreas de memória e patrimônio, e sou coordenadora de um projeto na área de memória, que é o projeto Memórias do Reinado de Momo, no qual me dedico desde 2015. É uma alegria estar mediando essa conversa, agradeço ao professor Beto Severino, meu querido professor, pelo convite, por estar entre esses dois pensadores que eu admiro tanto. E aí já aproveito então para apresentá-los. Né? Nós temos hoje dois convidados, teríamos três, né? Anuncio de antemão que a professora Hilda Fraga teve um problema de saúde e não vai poder, infelizmente, estar com a gente. Imagino que ela esteja nos acompanhando de casa, mas ela não vai poder, nesse momento, fazer sua explanação. A gente imagina que numa próxima, né, professor Beto, ela seja uma das nossas convidadas. Mas fica o nosso abraço a ela e nosso desejo de pronta recuperação. Então, nós temos aqui hoje dois convidados, a professora Casimira Grande, professora de História Social da Faculdade Social de Sociologia da Universidade de Trento, na Itália, docente de História Social da população de Norte e Leste da Itália moderna e contemporânea, com especial atenção às dinâmicas naturais e sociais. Né? Destaco ainda que suas reflexões se dão em aporte decolonial, através dos seus questionamentos às visões eurocêntricas que vigoraram e, por vezes, ainda vigoram, né, no campo do patrimônio e da memória. E também o professor José Roberto Severino, nosso Beto Severino, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, também do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, do IAC, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, também dessa universidade. O professor Beto é doutor em História e pesquisador das áreas de memória e patrimônio cultural e das políticas culturais também, com destaque para o papel do audiovisual nas práticas de memórias. O professor José Roberto Severino coordena o grupo de pesquisa Memória e Identidade, vinculado ao Pós-Cultura, na UFBA, do qual, felizmente, eu faço parte. Então, a professora Casimira Grande será a nossa primeira explanadora, mas eu vou convidar o professor, de antemão, o professor Beto Severino, para fazer uma apresentação também da professora Casimira, pela relação de amizade que eles têm, e fazer uma saudação inicial em nome da Faculdade de Comunicação da UFBA. Bom dia a todos e todas. Em nome da professora Suzana, que é a nossa diretora da Faculdade de Comunicação, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas para o Em Casa com a Facom, né, uma iniciativa do nosso núcleo de extensão, tem a coordenação da professora Ivanise e das servidoras Jéssica e Sueli, que ficam à frente desse projeto que, na verdade, foi uma resposta que não só a faculdade, mas a universidade deu para a pandemia. Nós acabamos assumindo, né, as atividades remotas de uma maneira muito propositiva, consciente, e a Facom imediatamente conseguiu organizar, então, uma série de atividades, e o Em Casa com a Facom faz parte delas. Então, é uma honra estar fazendo parte dessa programação. Também nós, da Agência Experimental e do Grupo de Pesquisas Memória e Identidade, prontamente assumimos essa modalidade, os nossos parceiros todos de pesquisa, as comunidades com quem nós temos contato.
imediatamente acionamos as nossas possibilidades tecnológicas para manter a conversa acontecendo. Então, tanto do ponto de vista do ensino, quanto da pesquisa, quanto da extensão. Então, o Em Casa com a Facom tem esse formato. A nossa mesa de hoje, né, esse nosso encontro de hoje, ele tem a grata satisfação de ter a presença da professora Casimira Grande, com uma fala dela sobre o cenário do século XXI para uma estratégia global de sobrevivência, né, que é o que ela propõe para a gente discutir, que é, na verdade, um recorte das reflexões que a professora Casimira vem fazendo há muitos anos. Casimira é uma grata amiga de mais de 20 anos, que a gente se conhece, trabalha juntos. Aprendi muito com ela, né? É uma pessoa com quem eu tenho trocado muitas reflexões metodológicas referentes ao que a gente faz, né? Nós dois somos historiadores e comecei esse trabalho aproximando com a professora Casimira a partir, naquele momento, das minhas pesquisas sobre a imigração italiana, trentina especificamente, para o sul do Brasil, e a partir disso a gente começou a compreender outros fluxos e outros problemas de pesquisa que foram aparecendo, passando pela governança do território, passando pela discussão da alimentação nas nossas comunidades tradicionais e na memória, sobre a memória como matéria-prima analítica para o historiador, do ponto de vista crítico e do ponto de vista reflexivo, as preocupações, e aí Mirella tem todo, chamo de Mirella, mas é a professora Casimira Grande, assim como me chamam de Beto, né? O José Roberto é o Beto, né? Mas que a nossa intimidade não fira né, o nosso cuidado científico e historiográfico, né? Pelo contrário, isso só aproxima. Mas o que eu digo é que a professora Casimira faz uma pesquisa que tem também uma tônica muito importante, quando o Carol fala em estudos decoloniais, né? Sobre o lugar das mulheres, a questão de gênero na história e de como as imigrantes, que foi um dos temas muito importantes da trajetória dela, foram impelidas, né, para processos os mais variados de movimentação no território e que nos conecta hoje. Então, parte do mundo globalizado tem uma base de mão de obra e de base cultural exatamente do fluxo, do movimento diaspórico, né? E isso interessa muito pensar esses encontros contemporaneamente quando novas intolerâncias surgem, quando a gente tem perdas significativas aí de legados culturais importantes, né? E como que o saber ouvir e o saber escrever sobre o que se ouve e fazer a pesquisa cuidadosa em arquivos garante que essa história vivida não se perca enquanto algo construído a partir de um único ponto de vista. Então, o trabalho da professora Casimira Grande é bastante importante porque ela nunca perde de vista questões importantes do nosso entorno. Então, como é que hoje, por exemplo, as populações alpinas estão lidando com o bem comum dos bosques e a questão do patrimônio relacionado aos fungos, aos cogumelos, né, que é um alimento importante e que, no contraponto com o consumo de carne, por exemplo, poderia ser pensado, mas não para o futuro, o presente, assim, o que está acontecendo com a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com a água, por exemplo. Os terreiros de candomblé têm na água o sagrado, né? Então, como é que uma visão, é uma cosmovisão, né? É uma visão de mundo encantada. Mas a visão encantada, ela não deve ser desprezada enquanto possibilidade de interpretação desse próprio mundo, na medida em que ela rivaliza com determinadas visões que tornam tudo mercadoria, tornam tudo objeto de compra e venda, destruindo, então, esse legado fundamental para a própria vida, para a própria existência. Então, eu faço esse geralzão, porque nós já fizemos aqui mesmo, no Enecult, algumas mesas, né? Ela é parecerista do nosso GT de patrimônio, já há muito tempo participando, é uma consultora para as nossas publicações, tudo aquilo que a gente está
discutindo, as organizações de trabalhos e de eventos contam com a presença dela, então é uma honra tê-lo aqui. É bem mais barato do que uma passagem aérea, né? Esse momento de estarmos juntos, porque nessa crise também que é financeira, para o caso brasileiro, né, que a gente vive um momento de desmonte da cultura, de desmonte da universidade pública, é uma alternativa também da gente promover um debate. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, dizer que é uma atividade, então, do Grupo de Pesquisa Memória e Identidade, da Agência Experimental em Comunicação e Cultura e da Faculdade de Comunicação e, por fim, da UFBA, nesse momento do semestre letivo suplementar remoto. Tá certo? Então, seja bem-vinda, professora Casimira Grande, é um prazer. E obrigado, Carol. Carol Fontinel, ela não se apresentou, Carol é uma pesquisadora, servidora também na universidade, e vai ser a nossa mediadora aqui da conversa. Ela é uma pesquisadora em patrimônio também, né? Fez uma tese belíssima, fazendo uma discussão de duas experiências relacionadas ao carnaval que são diferentes, e mostrando como que as políticas, como que os atores envolvidos ganham, perdem e se relacionam, na verdade, com eventos massivos como são o carnaval. Então, é um prazer tê-la aqui também, Carol. Carol é uma estudiosa e faz parte também do nosso grupo de pesquisa Memória e Identidade. Obrigado por ter aceito o convite de ser a Beto, nossa mediadora. E exatamente hoje, olha que coincidência, faz um ano que eu defendi minha tese de doutorado. Pronto, E chega você como uma estava na comemoração. banca. Exatamente. Um Obrigada trabalho pelo lindo. convite. Tá certo. Então, vamos adiante. Então, obrigado a todos que estão aqui. E vamos a um bom bate-papo, né? Sigamos. Pronto. Começamos com a professora Casimira, então. Eu penso Professora, que sim. pronto. Professora, então, à vontade. Qualquer dúvida, estamos por aqui também, tá bom? Agora, eu sou muito, muito feliz de ser aqui com meus amigos brasileiros, colegas, estudantes, todos, porque eu gosto muito de trabalhar com você. Acho que poderia ler um pequeno escritos e, se não sou clara, eu tenho o meu amigo Beto que pode esclarecer para mim. É um escrito curto, mas muito crítico, sobretudo com a Europa e com os meus países. Bom, o patrimônio cultural é história, é o DNA da sociedade. Jogando com palavras, eu poderia dizer que em patrimônio cultural nós podemos encontrar a genética da nossa civilização. Por isso, é necessário compreender a origem das organizações humanas, sociais, políticas, econômicas, que têm uma dinâmica complexa não inferior à hélice do DNA. Também com os seus desenvolvimento e decadência, por isso a história não é narração, mas análise feita em documentos e evidências confiáveis, complicando o método certo, mas por fazer isso precisa de historiadores profissionais, que na verdade são futurologistas, não arqueólogos. Nós escrevemos hoje para amanhã e temos uma dívida de responsabilidade para as gerações futuras. Lembrando um historiador que também o professor Beto gosta, o Mark Bloch, quero sublinhar que a história deve ser verdadeira por ser história. Também como a história é um exercício permanente de ética. Fim do sermão. A estratégia para o século XXI, no nosso caso, significa explicitamente organizar comportamentos para a sobrevivência do nosso planeta, em que o patrimônio cultural, que é só tangível, é junto intangível.
fornece as diretrizes para planear a sobrevivência na Terra, que é o sistema complexo em que somos imersos. Isso precisa de uma análise multifatorial, sempre cruzada através, desculpe, do tempo e do espaço. É um pouco claro? Pode ser complexo. Obrigada. Diante, eu não lembrei que no meu texto, início tem uma hélice do DNA. Acho que poderia ser também aplicada nos arquivos que nós temos. Desculpa, eu tenho o computador com... Bom, a nossa estratégia por superar o século XXI significa também explicitamente organizar comportamentos para a sobrevivência do nosso planeta, em que o patrimônio cultural, que, como dizia, é tangível e intangível, hoje precisa de ter novas disciplinas. Eu conheci na semana passada uma nova disciplina que é nutrição sustentável. É uma coisa extraordinária, acho. E eu vou apresentar o colega que é entre 100 melhores cientistas que temos no mundo, é o professor Mauro Serafini. E será muito importante porque, com Beto, falamos sobre um trabalho por etnobotânica, etnofarmacopea. O professor Serafini trabalha na disciplina. Bom, falar de história significa também, para mim, falar sobretudo de histórias sociais, mas de análise transdisciplinar. Transdisciplinar significa ter um sujeito e ter a capacidade de perguntar outras disciplinas, não de conhecer tudo. Isso não é bom, mas justo falar. E para capir a minha trajetória, eu vou dizer que no próximo ano acadêmico eu vou dar aulas de sustentabilidade existencial. Uma definição mais explícita por compreender a precariedade de nossa vida na Terra hoje. Eu desejo que nós vamos falar de uma possibilidade de colaboração entre Europa, Brasil, e de como podemos agora trabalhar por uma nova estratégia cultural. Itália e o Brasil trabalham de muitos anos, não para mim, mas por muitos outros professores e instituições. Hoje não é mais só. Eu gostaria de salientar que não vou dizer nada de novo nesta ocasião, porque é uma velha história, aquela de trajetórias entre o norte e o sul do mundo. Eu sou norte, você é o sul. Que precisa reverter as trajetórias tradicionais para entender a realidade em que vivemos hoje. Mas precisamos agora da superação da mentalidade eurocêntrica, que ainda não superou o espírito do colonizador que batizou a América do Sul com Latina, ou em vez daquela que tomaram a palavra Amazônia para e-commerce. Acho que você lembra o problema que temos com e-commerce da Amazon, não? Bom, isso foi um salto cultural, e não só. E agora, em geral,
as relações Europa-Brasil precisam ser redefinidas para começar com a semântica dos equilíbrios correto entre palavras. Percebemos que não são corretos, percebemos que são gravemente desiguais. O Brasil é uma federação de estados que propriamente devem estar relacionadas à federação, União Europeia, e não a estados ou regiões, alterando assim as relações corretas de tamanhos diferentes, porque isto, talvez, no intercâmbios econômicos e culturais, propondo novos perfis de antigos colonizadores. A partir desta observação trivial sobre as ordens de magnitude entre os países em organizações internacionais, segue-se a necessidade de uma revisão completa para o planejamento do futuro sustentável, que eu mencionei, em que as políticas do norte e sul do mundo sejam realmente para uma cultura global. Hoje podemos começar utopicamente a partir deste encontro. Muito obrigada pela paciência e desculpe o meu português. Obrigada, professora Casimira. Não há o que se desculpar, entendemos perfeitamente. Porque você não não, foi ótimo, acompanhamos aqui, sua leitura foi clara, pertinente, crítica, muito obrigada. Eu vou deixar para comentarmos depois e passo a palavra ao professor Beto para que ele faça a explanação dele agora. Muito obrigada mais uma vez. Professor Beto? Tá certo. Então, eu vou fazer uma fala muito colada com o que a professora apresentou. Como eu disse, a gente já vem discutindo isso há um certo tempo. E essa pergunta, né, como pensar o futuro e que lugar tem a memória, as políticas culturais relacionadas ao patrimônio, que lugar que podem ocupar, né, nas nossas questões. Então, acho que a primeira delas, assim, a primeira coisa que a professora Casimira já traz, e que é uma coisa que, do ponto de vista conceitual, não é nova, mas, como ela disse, já é algo que vem, né, de um certo tempo, é a ideia de uma nova agenda a partir da reflexividade, né? Aquilo que o Anthony Giddens chama de reflexividade. Quer dizer, a ideia de uma nova agenda implica em novas disciplinas, em novas formas ou outras formas de enxergar, sem que nós venhamos a perder o nosso lugar de fala, no sentido de disciplina. Então, não é saber sobre tudo, mas é pedir auxílio aos que sabem sobre outras coisas que não eram comuns no nosso ofício. Então, esse exercício de interdisciplinaridade e de trocas disciplinares é fundamental como método, né? E é interessante observar como que, por exemplo, nós temos aqui na UFBA uma unidade que nasceu com esse escopo, né, onde Carol trabalha, que é o Instituto de Humanidades, o IAC, Milton Santos, que é exatamente pautado pelos bacharelados interdisciplinares, né, fazendo esse esforço de trocas que a professora Casimira também conhece. A ideia do passado, né, também como preservação ou como reconstrução permanente, né, que é essa questão que ela levanta a respeito do legado. O Mirella usa uma expressão que às vezes algumas pessoas não sei se devemos usar a ideia de civilização, mas eu concordo com o que ela traz no sentido de quantas possibilidades de estar junto nós estamos construindo. Aqui o civilização não é no sentido de um grupo humano sobre o outro, de uma cultura sobre a outra. Ela está falando, na verdade, desse legado comum, né, de todos nós, e que não tem um único território como originário, né? Ele faz parte da trajetória humana e, portanto, é um caminho para uma espécie de cosmopolitismo contemporâneo inclusivo. Um outro aspecto que eu acho que é importante, que é trazido pela professora, é a ideia de tradição e natureza, né?
que são... como que a gente lida, né? Porque quando ela usa a metáfora do DNA, né, o DNA ele é um núcleo mais profundo das nossas identidades genéticas, no caso do que nós somos geneticamente. Mas haveria aí uma questão importante sobre o que é de nós enquanto coletivo humano, né? Essa ideia de somos o que de nós é natureza, o que de nós é tradição, e como muitas vezes essa ideia de naturalizar a cultura, ou de culturalizar a natureza, elas são também formas de contar, né? Então, o que Mirella está contando é que as urgências nos levam a ter que refletir de maneira mais cuidadosa sobre essas interfaces nossas, né? Eu usei o exemplo da água, mas a gente teria o exemplo do leite materno, a gente teria outros exemplos que são importantes para serem pensados aqui nessas interfaces, né? Um outro aspecto que eu acho que é importante é quais são os mitos originários, né, os mitos de origem que nos movem, né? Eu gosto muito desse debate porque quando eu pesquisava, hoje me dedico menos a isso, mas quando eu pesquisava a questão da imigração, o que a gente percebeu é a construção, é um retorno para a história, mas no sentido, muitas vezes, de uma intencionalidade particular. Então, você via, por exemplo, no associativismo imigrante, muitas vezes uma história contada de um jeito que excluía o outro, que não incluía a questão territorial, indígena, por exemplo, os povos originários onde esses grupos chegaram. Carol vem de uma região de imigração também, acho que ela sabe um pouco disso que eu estou falando, que eram os memorialistas reescrevendo ou escrevendo uma história fundante dos lugares como se não houvesse passado, né? Quer dizer, o território foi ocupado por aquele grupo e isso depõe contra a história, né? No sentido de esses encontros nem sempre foram tranquilos, são encontros muito traumáticos, são encontros importantes para se pensar o arranjo demográfico dos lugares e pensar essa perspectiva que é da história mesmo. Assim, afinal de contas, como é isso, né? Em nome de quem que se faz isso, né? Então, esse desenho é um desenho bastante marcado pelo jogo de identidades que remete a história apenas para a narrativa e esquece das lutas efetivas experienciadas pelas pessoas. Ainda sobre essa questão que a professora traz da necessidade de aprendizagem com outras disciplinas, eu penso muito naquilo que o Baba chama de perspectivas curriculares, né? Como que as nossas perspectivas, o Homi Bhabha sugere que parte dos nossos currículos de formação, nas universidades, mas também nas escolas, produz um efeito muitas vezes colonial. Quer dizer, você não é capaz de nem agregar os outros conteúdos disciplinares e nem de promover uma reflexão sobre a real situação de troca que existe entre os grupos humanos no movimento, tanto linguístico, cultural. A discussão dele tem muito a ver com literatura também, mas ela poderia ser pensada em outros âmbitos, que é de como as nossas formas de transmissão, de ensinamento, tanto científico quanto histórico, muitas vezes reproduzem determinados modelos que impedem que a gente saia de um lugar comum. E isso não é nada interessante, digamos, ele é limitador mais do que fomentador das trocas, né? E um outro aspecto que tem a ver com isso também é de como, dos nossos encontros, talvez a chave intercultural seja mais rica do que a chave multicultural. Sem desprezar o multiculturalismo de forma nenhuma, porque foi muito importante enquanto, digamos, degrau, né, avanço da possibilidade da convivência das diferenças, mas ele é neutralizador dos conflitos, é neutralizador, talvez, das diferenças que precisam ser tratadas. Então, a ideia de interculturalidade, ela é muito mais rica, e aqui eu estou me servindo muito de Nestor Garcia Canclini, né, que sugere que a gente pense exatamente esses encontros culturais, patrimoniais, de diversas ordens,
também na sua dimensão conflituosa, né? Que é, por exemplo, o que a gente está vivendo quando a gente olha para os Estados Unidos, olha para o próprio Brasil, com relação aos monumentos e aos patrimônios daqueles que foram escravizadores. E frente então, não é esquecê-los de forma nenhuma, porque a história é isso mesmo, né? A gente tem que compreender, mas também tem que compreender outros marcadores que possam aparecer e outras possibilidades contemporâneas inclusivas, né? Então, uma história que não vai apagar a presença das mulheres, que não vai apagar a presença do escravizado como sem autoria na sua própria vida, né? E na sua própria trajetória. Então, acho que a discussão também permite pensar essas interfaces, né? Para a gente superar uma visão e avançar numa visão que simplifique essas coisas que são, na verdade, complexas, né? E marcadas talvez por outras visões de mundo. Eu falava também de visão de mundo, Mirella falou da coisa indígena, né? Da apropriação da Amazônia, e eu me lembro que os Yanomamis, eles têm um mito deles sobre a Amazônia, de que a Amazônia seria um grande território que guarda no seu subsolo uma espécie de mal, né, que eles chamam de Shawara, que quando o Omané, que é o criador do mundo, para os Yanomami, criou o mundo, ele criou regras. E as regras que ele criou pressupunham que você tinha que cantar, fazer poesia e fazer rezas xamânicas para proteger o mundo, e não cavar o mundo para tirar ouro. Então, quando se retira o ouro da Amazônia, ou quando se faz exploração mineral na região amazônica, é um mito, claro, mas vejam que interessante, porque é um mito que traz para a gente os conflitos que a gente está vivenciando agora. A Amazônia em chamas, garimpeiros avançando em território, e para os Yanomami, aquela terra virada, aquilo é sangue, aquilo é dor, aquilo é epidemia, né? Então, aprender também com esse outro, né? Com esse outro que tem uma cosmovisão que talvez nos ensine a ver o mundo. Não quer dizer que é uma rivalidade entre conhecimento científico e formas e cosmovisões de mundo, a visão xamânica, por exemplo. Mas entender que essa visão xamânica talvez já tenha um legado histórico, cultural, uma aprendizagem com esse mundo natural que possa nos ensinar a respeitar melhor essa ambiência, né? E entendê-la não do ponto de vista apenas comercial, mercantil e extrativista, que é o que acabou acontecendo com boa parte do universo amazônico. A região amazônica é uma região de disputa muito mais pelo negócio do que pela vida. Isso é horrível de ser pensado do ponto de vista do futuro dela. Claro que a gente não sabe o futuro dela, mas nós sabemos o presente. O presente é bastante triste, marcado por um avanço significativo, ao ponto dos órgãos que monitoram as queimadas, tanto na região amazônica quanto na região pantaneira, demonstrarem que há uma intencionalidade humana ali, que não são fogos que se produzem naturalmente, né? E para isso, então, nós, historiadores, temos que entender muito mais sobre a dinâmica de georreferenciamento, compreender que são essas interfaces que a Mirella fala. O professor Casimiro aponta exatamente como é que eu vou compreender alguma outra coisa para além do que as fontes históricas tradicionais e convencionais me davam. Porque eu tenho agora um acesso a um conjunto de informações bastante complexas e diferentes que exigirão o contato com esse especialista para me traduzir essa informação de maneira a eu poder utilizá-la como parte da minha forma de escrever, da minha escrita e dos meus combates pela história. Então, trazer isso para dentro do texto historiográfico é também parte de um esforço interdisciplinar, né? Quer dizer, o que esse outro, que é o Yanomami, o povo Yanomami tem a me dizer, que são os antropólogos, em geral, que acompanham, e temos antropólogos que são formados já numa perspectiva inclusiva, né? Então, você tem meninos e meninas Yanomami que são antropólogos e temos antropólogos que contribuíram para que isso acontecesse, né? Então, é muito importante
a gente avançar nesse debate. E aí, uma outra coisa que é referente a isso que Mirella traz, sobre que a historiografia não deve se resumir à noção de narrativa, né? Porque muitas vezes a ideia de narrativa é como se cada um de nós tivéssemos uma narrativa, e aí tudo está valendo, né? E o que ela está apontando é que o que fica, né, o que a história vivida, ela não diz respeito a uma narrativa, né? Ela tem a complexidade do fato e da existência comum, por isso que ela usa também as preocupações existenciais, né, fenomenológicas, dessa nossa existência coletiva. Então, aqui eu me lembro de uma discussão que o Appiah, Arjun Appiah, faz sobre a nossa capacidade de dar sentido para as nossas histórias. Ela exige esse cuidado transcultural, intercultural também, né, para que uma narrativa não se imponha sobre a outra. Aquilo que Chimamanda Adichie fala do risco da história única, que, na verdade, é uma narrativa e não uma história. A história não é uma única versão da coisa. Então, a reflexão é da complexidade que se coloca para a gente, né? E ainda, para a gente assim, dar uma continuidade, né, nessa discussão, é interessante também pensar aquela noção de acontecimento, né? A ideia de retorno do fato e dos acontecimentos, que são as lógicas de continuidade e ruptura que a história às vezes vive e que proporciona então a emergência de uma outra, né, de outros testemunhos, de outras memórias, né, e é preciso falar sobre isso, é preciso assegurar então novos até espantos da nossa parte, né, frente ao que acontece. Nós não podemos estar acomodados ao que estamos vendo. Então, esse movimento, e eu admiro muito isso na professora Casimira, então eu preciso aprender com esse outro profissional que vai me ajudar a compreender o que eu estou escrevendo e pensando agora, porque eu sozinho já não dou conta. E isso é um efeito importante de um avanço, né, do fazer historiográfico, que ele sempre teve essa coisa da troca, mas também sempre foi muito solitário. O historiador sempre foi essa figura que você escreve, é monográfico, né? Mas, na verdade, não é que é monográfico. Uma pessoa escreve, mas ele bebe inúmeras outras reflexões, e textos e documentos que faz desse historiador, ou dessa pessoa que está escrevendo e narrando, dá a ele uma perspectiva de poder, né? E é esse cuidado que ela sempre nos alerta. Olha, você não pode transformar, então, isso em minha narrativa, né? É necessário que a gente cuide exatamente dessa complexidade da nossa existência e das questões que são, muitas vezes, fogem, né, dessa nossa capacidade de compreender. Eu usei o exemplo Yanomami, mas se nós usarmos o exemplo Nagô, né, ou o exemplo Banto, aqui para a Bahia e para o Brasil, né, quer dizer, o que é esse pretenso espírito do mundo, né? Como a gente pode lidar com essa autenticidade que existe, esse ato de pensar marcado pela cosmovisão, né? A gente sabe dos limites eurocadêmicos das disciplinas do pensar, né? Que elas nasceram com essa aura, mas o que talvez esteja colocado para nós é mais do que uma individuação dessas formas de pensar genuínas, né? É pensar essas inúmeras diásporas que nós vivemos e o resultante delas, né? Então, a ideia de indagar, a ideia de especular sobre esses encontros e as possibilidades que desdobram daí, né? Então, é claro que é uma visão que acaba jogando, né, para além de uma visão de uma estabilidade da interpretação, daquilo que a gente já tinha, né? Se a gente entender que pensar é um jogo que é teórico também, né, conceitual, e tem um pensador envolvido nisso, né, então existe um esforço, né, e uma intensidade que é existencial das fronteiras disciplinares, das fronteiras dos saberes. Então, por isso que é importante
ter essas noções muito bem desenvolvidas no seu fazer historiográfico, né, também, de quem está pensando. Pensar essas dimensões, então, seria um cuidado fundamental. Eu penso muito também na ideia dos regimes, os regimes de historicidade de cada época, porque às vezes acabam criando modas, né, ou formas de interpretar que são daquele legado mais contemporâneo, e você esquece questões importantes, ou deixa de ver questões importantes que estão presentes. Então, assim, eu lendo o texto da professora Casimira, ouvindo-a e bebendo no que eu tinha roteirizado para mim, para que a minha fala aparecesse, eu diria que o grande esforço nosso, de fato, é manter aquilo que o Mário de Andrade sugere sempre, que é puxar conversa entre os diversos intelectuais que estão envolvidos, pesquisadores, né, e realizadores também. Eu penso muito no documentarista, o papel do documentarista para o registro desses saberes que a gente pretende que sejam legados, né? A importância dessa dimensão do fazer, de criar fontes, né? De criar contribuições para que o trabalho continue. Penso muito no papel dos arquivos como esses lugares que também se atualizam, né? O arquivo que no seu nascedouro tem a dimensão muito do Estado e da gestão, mas que também acabam incluindo outros atores sociais importantes, e é importante que eles os tenham em seus acervos, né, em suas coleções, porque a partir disso a gente é capaz de fazer revisitas, sempre pensando do ponto de vista do avanço do nosso trabalho como historiador. E penso nas bibliotecas, como esse lugar fantástico de encontro. As bibliotecas hoje abertas a um espaço digital também, a gente consegue ler muito na internet, mas as bibliotecas também como lugares dessa pesquisa que vai se atualizando, né? Que vai contribuindo para esses processos. Aí fica a pergunta, e como a ambiência web vai proporcionar para a gente esses mesmos lugares de memória que sempre foram tratados com uma certa deferência, né? Sempre tratamos muito bem, mesmo que numa perspectiva, às vezes, de Estado, numa perspectiva dos grandes líderes, né, dos grandes políticos, mas a web parece que libertou isso, essa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma infinidade de fake news e de mentiras que, infelizmente, a gente vai ter que lutar contra elas, né? Porque aí sim o papel do historiador novamente se coloca como, e aqui eu estendo, eu falo do historiador, mas eu estou falando das pessoas que produzem informação, que produzem conteúdos, que produzem conhecimento. Então, isso não se refere apenas ao historiador, ela se refere ao legado cultural comum. E eu gosto muito quando Mirella não separa patrimônio, né? Então, patrimônio, isso tudo que a gente considera que deva ser heritage, né? Legado comum, né? Parte da nossa herança, assumidamente herança, híbrida, diaspórica, conflituosa, mas ainda assim história. Então seria um pouco essa a minha fala para a gente abrir para uma conversa e dizer que estamos muito dispostos a continuar pensando juntos alternativas para esse nosso caminho, nesse nosso caminhar. Pode dizer uma reflexão. Por favor. Depois, a esplêndida fala do professor Severino, que eu gostei muito, eu tenho um estímulo. Eu falei diante da semântica. Eu tenho 3 palavras que acho que podem ser muito importantes para nós. São DNA, mito e identidade. Acho que o DNA é o mais difícil para nós que somos historiadores, mas pode ser que é o mais importante, porque é o mais verdadeiro. Depois, outras palavras que nós usamos muito, sobretudo em história social, é mito. Mito é o mais complexo
de compreender porque é stratificato. Não conheço em português, stratificato. E pode ser que não é mais verdadeiro e é muito subjetivo o mito. Outro, a identidade, que nós usamos muito. É interessante essas palavras porque na Itália, pode ser também no Brasil, por os produtos, nós usamos dizer DOC, que significa de origem controlada. É um pouco difícil para nós, humanos, ser DOC, porque nós temos muitos documentos verdadeiros. E, desta reflexão, acho que poderia ser interessante um confronto com aquilo que estuda DNA, porque DNA é o mais verdadeiro por explicar o que somos. Aquilo que eu vi do Beto é um produto de muitas gerações, mas o seu DNA pode ser que é muito perto do meu. Não sei explicar bem, mas eu sugeri de ter 3 palavras para o futuro, que são DNA, mito e identidade. Também porque o nosso DNA sugere aquilo que nós precisamos por viver. Também na comida, por exemplo. É muito importante porque o problema do mundo onde não podemos viver é também porque a nossa comida é aquela que produz muito pollution. E do isso, agora, depois não falo mais, é muito importante conhecer a nossa alimentação. Eu escrevi, Beto conhece, porque a alimentação produz os homens. Perfeito, Mirela. Perfeito. Plenamente compreendendo o que você está trazendo. Obrigada, professora Casemira. Obrigada. Você já terminou, Mirela? Sim, terminou. Não, ótimo. Não, eu só queria, desculpa, Carol, só queria fazer um complemento. Em 2015, a professora Casemira estava à frente como consultora, acho que era isso, né? Na Expo Milano, né? E eu não sei qual era o cargo que ela tinha, qual era a função, mas era uma função crítica, no sentido de contribuir para um debate. A Expo Milano foi uma feira que fez o debate sobre o futuro da alimentação no mundo. Então, nós tínhamos, sabe as exposições universais que aconteciam no século XIX, que traziam o que havia de melhor e avançado na ciência? A Expo Milano fez isso com o alimento, né? Ela era uma feira internacional apresentando as novidades e as grandes preocupações com o alimento. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção na época, eu fui no pavilhão da Bélgica. Pensei, eu vou comer chocolate, macarrão, etc. E o pavilhão da Bélgica só tinha insetos e fungo. Tinha chocolate, porque eles não iam decepcionar todo mundo, tinha que ter chocolate, mas o pavilhão era todo em torno do que outros alimentos a gente pode desenvolver ou comportamentalmente assumi-los, que poderiam contribuir para o futuro do planeta. E aí eu fiquei muito impressionado com aquela ideia, né? O pavilhão do Brasil tinha muita questão ligada ao MST, ligada à produção orgânica, à agricultura familiar, na verdade, de maneira geral. E assim por diante. Mas tinha também a Barilla, estava lá, que é uma grande produtora de alimento industrializado. Mas, na verdade, o debate que se colocava, e Mirela me levou
lá para isso, para a gente ficar pensando, exatamente essas escolhas que a gente faz. Aqui no Brasil tinha uma exposição no museu, no Rio de Janeiro, oh meu Deus, e nesse museu, o novo museu que foi criado lá coladinho na base naval, e o museu trazia a exposição sobre o Holoceno, ou seja, a ideia de que estamos vivendo... Oi? Tem professor, Museu do Amanhã, chama-se. Museu do Amanhã. E aí a exposição, ela, ao invés de falar do Holoceno, ela sugeria que nós já estamos vivendo o Antropoceno. Então, no Museu do Amanhã havia uma proposta de que a presença, não é uma discussão do museu, é uma discussão teórica mais ampla, mas é a ideia do que o impacto que os humanos estão fazendo no planeta, ele é irreversível para o planeta, no sentido de determinados arranjos de vida, que podem implicar o desaparecimento da vida como ela está hoje. Não o planeta, porque o planeta continuaria apesar de nós. Mas a exposição é interessante. Eu estou juntando as duas exposições porque são dois eventos científicos, midiáticos e com perfis diferentes, mas que trazem um debate global sobre a importância de posições frente à água, ao alimento, frente à produção do alimento, sobre o que nós comemos, e isso tem muito a ver com história, né? Tem muito a ver por exemplo, a diversidade de sementes tem diminuído muito. Os nossos Guarani, eu me lembro que quando eu estive num casamento numa aldeia Mbiá, e o presente da filha do Arthur, que era o cacique, né, da aldeia, foi um saco de milhos com cores muito diferentes. E aquele presente era um legado de sementes ancestrais, que tinham cores diferentes, que eram resistentes e que eram plantadas ao longo da trajetória daquela família, né? daquele grupo. Nesse sentido, a perda dessa diversidade, ela tem um impacto incrível, tanto no nosso DNA. Eu acho que isso que ela traz é importante, porque o que a gente precisa para viver? É muito pouco, né? Se a gente for pensar, muito pouco que eu digo do que nós fizemos do mundo, né? A gente está produzindo uma ideia de subprodutos da natureza desnecessários, né? A gente gasta, está dilapidando petróleo, dilapidando madeira em nome de confortos fúteis, né? E que não são necessariamente importantes para a nossa vida coletiva, nem individual, na verdade, porque a água e comida estão na base do que a gente mais precisa. Expo Milano foi muito importante para mim, porque depois eu iniciei a pesquisar com cogumelos. Você pode também dizer que foi muito triste por Beto, porque eu, em 2015, era louca por Milão. Eu tenho muitos empenhos com Milão e não podeu ser com o meu amigo Beto e também com a Selma, como eu havia gostado. Mas uma situação, depois eu vou enviar para Beto o site do Expo, porque nós não temos mais Expo Dubai. Não vai acontecer, né? Não. Era agora, né? Era 2020. Sim, 2021. Mas é uma reflexão importante por todo o globo, porque é uma possibilidade de ver os gastos que fizemos. É muito divulgativa, mas séria. Obrigado, Miriam. Obrigada a você. Obrigada a vocês dois. Que alegria, que precioso ouvi-los. Nós temos aqui algumas questões já postas, mas antes de... A gente tem duas questões aqui, dois temas que os participantes levantaram, mas antes eu gostaria de fazer um comentário e talvez uma provocação.
nós que nos debruçamos, né, sobre patrimônio e sobre memória, a gente está sempre de olho nas ordens do tempo, né? Então, a gente está sempre refletindo e atualizando conceitualmente o passado, o presente e o futuro, né? O que é passado para um determinado tempo, como o Beto falou, né? Não é mais passado que a gente discute hoje. Hoje o nosso passado é muito por conta dos avanços que os detentores culturais, que os agentes culturais conseguiram ao longo da segunda metade do século XX. Hoje a nossa noção de passado e de narrativas ela vem sendo reconstruída, né? Memórias vêm sendo destituídas, né? Não sei se destituídas, mas não mais tão celebradas. A gente vem assistindo aí a derrubada de monumentos tão simbólica e tão impactante para o campo do patrimônio e da memória, né? Isso tem uma relevância, traz um novo significado para os nossos estudos no campo do patrimônio e da memória, né? A culminância do que vem sendo feito desde meados do século passado, esses enfrentamentos de narrativas, né? Eu vejo a derrubada dos patrimônios como a culminância disso, né? Como uma catarse de todo um processo que não é novo, né? É de décadas, muitas lutas, muitos enfrentamentos. Toda a questão do patrimônio imaterial, ela está relacionada com isso diretamente, a gente sabe, né? Concordo com a professora Casimira e não ter uma divisão do material com o imaterial, né? Mas talvez no ponto de vista conceitual a gente ainda precise reforçar o patrimônio imaterial, né? Como traz no título da nossa mesa. Mas a minha provocação vem no sentido, e aí muito interessada pelo que a professora Casimira falou, né, dos historiadores profissionais como futurologistas e não arqueólogos. E eu não sei como é que está aí na Itália, professora Casimira, mas aqui no Brasil já tem algum tempo em que se discute o futuro, né? O futuro, assim, o que é que o futuro nos guarda? E a gente tem um líder indígena, jornalista, líder indígena, Ailton Krenak, que se esforça muito e contribui muito para o debate contemporâneo no Brasil, apresentando possibilidades de narrativas para o fim do mundo. Né? Ele já entendendo que o que a gente vive, não só na pandemia, a pandemia como culminância, mas o que estamos vivendo há um tempo já é o fim do mundo. O mundo acabou, o mundo está esgotado, né? E ao invés de a gente sentar e chorar, é mais interessante a gente olhar para isso com esperança de imaginar futuros possíveis. Né? O Ailton Krenak, ele nos aponta caminhos. E quando ele nos aponta caminhos, ele olha exatamente para tudo isso que vocês estavam falando, para outras narrativas, para as narrativas não celebradas até então pelo Estado, pela memória oficial, pela história oficial, né, das nações, para outros saberes, para outros fazeres, para esse repositório simbólico, né? Repositório não como algo parado, porque às vezes a gente fala de repositório e pensa em algo ali guardado, não, repositório simbólico como algo vivo, como algo pulsante, né? Que é o que está nessas comunidades, né? Que não foram privilegiadas no processo de mercantilização e da capitalização extrema do mundo. Então, ele aponta para esse lugar. Então, ouvindo vocês dois falarem, a todo momento eu pensava nisso. A gente está aqui discutindo também narrativas para depois do fim do mundo. Eu acho que a gente tem que discutir esse fim do mundo também, que vivemos, porque é importante a gente olhar para o hoje com uma visão crítica, mas imaginar futuros possíveis. E aí a professora Casimira falou das aulas que ela pretende ministrar no próximo ano letivo, que é sustentabilidade existencial. E me pareceu perfeito para tudo que eu estava pensando. E aí queria ouvi-los um pouco nisso. Né? Como é que a gente pode olhar para essas outras cosmovisões não contempladas pelo processo, né, da história oficial, dessas memórias celebradas, como é que a gente pode olhar para isso, reconhecer
esse universo simbólico, essas visões de mundo, saberes, fazeres culturais, modos de vida, e olhar para o futuro com esperança, num momento em que isso é tão difícil. Oggi? Obrigada. Eu sou, ripeto, muito estimulada de falar com você. E você fala do tempo, mas o tempo é um tempo. É uma nossa exigência de dividir o tempo, passado, presente ou futuro, mas é uma. Não precisamos. Depois, nós vivemos o presente. Passado não é. E presente precipita no futuro. É muito perto. E não vivemos no futuro. Isso é porque nós devemos transmitir a percepção de ter futuro. Ter futuro. E agora, indígenas e população outras, para mim tem uma visão antitética, oposta. Não? Bom, indígenas é uma população que tem um privilégio muito grande, porque ele tem raízes. Tem raízes na memória, e isso é muito importante por ter futuro. Os jovens, os meus estudantes, não têm raízes. Eu vou fazer um exemplo sobre cogumelos com índios. Nós precisamos de conhecer isso porque fizemos um experimento muito importante para a nossa economia, também para vós, acho. Mas descobrimos uma coisa incrível. O cogumelos que nós usamos é conhecido dos índios da Amazônia de muitos séculos. Aqui, a população também do Trentino tem um cogumelos que tem a mesma propriedade, mas ele não conhece. Ele não tem memória daquilo que pode fazer. Isso é muito, nós dizemos, intrigante. Por quê? Porque os índios têm memória e aqui, pequena população não lembra. Pode ser porque é uma população que não tem uma qualidade autêntica, não é doc, quer dizer. É uma coisa que vamos estudar e hoje, agora, Trentino tem muitas variedades de cogumelos, mas a população não conhece. Conhece 10%. Não mais. E vai destruir todos os outros. E isso significa um problema de equilíbrio na natureza. É só um exemplo, mas por dizer que a memória é muito importante na população por ter futuro e um futuro equilibrado na existência. Obrigada. Muito importante isso que você fala, né? Às vezes o produto é equivalente, ou aquele alimento existe em vários lugares, mas em alguns lugares se come, outros não. Agora, o fungo, né, o cogumelo, ele tem uma coisa interessante porque ele é uma proteína, né? E enquanto tal, ele sacia, ele alimenta verdadeiramente. É claro que se você não conhece, fica-se o perigo, o medo, né, dos tóxicos, daqueles que podem fazer mal, mas isso tudo também se aprende, né?
Eu acho que é dessa memória que a professora Casemira fala, que você ter disponível determinados alimentos, mas que não são entendidos como tal. E foi por isso que eu me impressionei muito com o stand da Bélgica sobre isso, porque o que eles falavam era um pouco na direção do que você está dizendo. Claro, baseado em muitas pesquisas, mas mostrando que a gente despreza uma quantidade enorme de alimentos, de proteína importante, não, e tem a ver com cada tempo, porque talvez já tenhamos comido aqueles alimentos em outras épocas e esquecemos de fazê-lo, né, por N motivos. Vamos lembrar, eu me recordo quando a gente visitou o Instituto Agronômico aí em Trento, e todo o trabalho que eles fizeram de requalificação do queijo e da agricultura na região, né, alpina, e fico pensando quanto que se esqueceu por causa disso também, né? Aprendeu-se de um lado, com determinadas coisas, como fazê-lo, né? A técnica, às vezes, ela traz também esse movimento de deixar de lado, né? O que a gente está vivendo aqui no Brasil também com as formas tradicionais do queijo. Quando chega a vigilância sanitária, vai impondo regras e que vão fazendo desaparecer outras técnicas mais antigas que tinham lá o seu valor local, mas que não podiam mais ser aplicadas para uma venda regional, nacional. Isso para o leite, né, de maneira geral, acabou acontecendo em vários lugares do mundo. Agora, com o cogumelo, que eu acho fantástico, porque ele também seria um ato político, né? Porque é um tipo de alimento que não é que é fácil, mas ele seria possível em muitos lugares, sem nenhum impacto ambiental maior, né, e garantindo a alimentação das pessoas de maneira nutritiva e, ao mesmo tempo, não impactante para outras formas de vida, que é o que acaba acontecendo com o gado, acaba acontecendo com a carne, né, de maneira geral. E são extremamente saborosos, né? Então, conhecê-lo, quer dizer, não lembrar disso é muito triste, né? Porque é um desperdício enorme de saberes e de possibilidades. Então, todo projeto que recupera essa memória, ou pelo menos reativa, e claro, é desafiador, né, Mirella? Porque você mexe na vida das pessoas, né? Acaba alterando, né, e isso que a gente está chamando de possibilidade de futuro, né? Então, e que não é o papel exatamente nosso, mas ao mesmo tempo é muito interessante quando a gente acende as luzes das coisas que são possíveis. É muito interessante, porque pode ser que eu sou maníaca dos cogumelos, mas é muito fácil de compreender por historiadores, porque, por exemplo, na China tem antiga tradição de alimentação e etnofarmacopéia, farmácia, com cogumelos. Hoje, você conhece bem no Brasil, a China precisa de alimentos em todos os mundos. E isso é um problema de não sustentabilidade. A China tem um grande experimento com cogumelos por produzir alimentação e com desbeto com baixo impacto no ambiente, porque cogumelos não precisa de muita água, não de terra. É muito bom como experimento, mas é bom experimento por todos. Eu vou enviar o Beto material para você. Obrigado, Mirella. Obrigado. No estudo de cogumelos também, eu vou afirmar o meu velho conceito sobre adesione alla coerenza dei tempi di vita. Por favor, Beto, ajuda. Então, ela falou em adesão à coerência ao tempo de vida. Muito perto. Porque cogumelos é bom e outros podem ser também bom, mas deve ser interpretado no tempo de vida. Não sabe bem explicar. Sim, a contemporaneidade das coisas, né? Ela não pode acontecer nem antes nem depois
por a contemporaneidade. Entendendo como categoria, né? Que permite que você... Aquilo só pode ser pensado e experimentado naquela existência, né? Não tem como... É o próprio tempo de vida. E isso que você está falando diz respeito eu estou aqui me remetendo às nossas formas tradicionais também. A questão da farinha e da palma, né? No Brasil todo. Mas principalmente a farinha, né? Que é base alimentar e que as comunidades que as fazem, ela compõe a rotina e o cotidiano da existência daquelas pessoas. E fazem uma diferença enorme, você não ter farinha na alimentação, né? Do ponto de vista nutritivo. Mas também do ponto de vista da passagem da sua existência. Quer dizer, a parte das rotinas do dia e da vida estão marcadas pelo ato de fazer, preparar e ter a farinha como parte da alimentação. Então, ela não é apenas algo que você pega no supermercado, ela tem a ver com esse ordenamento do próprio dia, da própria existência. E o cogumelo, eu acho que pode ter uma relação direta com isso, né? Quer dizer, você estabelecer rotinas também relacionadas a ele, a colheita, ao plantio, ao cultivo, né? Quando você fala de farinha de mandioca, não farinha... Farinha de mandioca, eu falo da mandioca. Porque o conceito não é muito diferente da farinha de polenta. Lembra? Exato. Mesmo, acho. Não, sim, perfeito, bem lembrado. Que também vale, porque a farinha de milho, ela também tem uma importância, né? Dependendo da região no Brasil, ela é até mais importante que a farinha de mandioca. Mas a ideia... Outro país da Europa é muito importante, não só como comida, mas porque é uma tradição que tem raízes. Aliás, todas as festas que fazem a reivindicação da tradição, falando de atividades mais festivas, que nós temos muitos alunos nossos que pesquisam cultura nessa dimensão não só do espetáculo, mas do estar junto, do congraçar, né? A festa como esse momento de afirmar as identidades, ou intencionalmente, ou memorialmente. Mas a farinha existem muitas festas da farinha, e festas da farinha do milho, e festas do milho, a rainha do milho, o rei do milho, o São João. O milho tem uma importância enorme no Nordeste todo, né, porque o milho ele é plantado, né, o milho, o amendoim, plantado no começo no final do verão, e ele é colhido no período do São João. Então, ele está muito associado à fartura, né? Como se fosse uma dádiva, né? Você ter aquilo, é claro, e é mesmo, as pessoas comendo juntas. Então, no ambiente festivo tradicional, a gente vê a presença das farinhas e do lugar delas nas rotinas e também no rememorar. É a comida da casa de manhã, como eu comia na casa da minha avó. Quer dizer, você retoma, ele é um potente acionador das memórias. Porque memórias alimentares. não é fácil ter uma cozinha com farinha aqui. Eu sei da dificuldade. A modernidade tem seu preço. Hein? Tá vendo? E como esse tempo das coisas, né, que a professora Casimira nos traz, ele é um tempo que não é respeitado pela lógica do capital, né? Falando não só de alimentação, mas falando de alimentação aqui, já que o tema está posto, a gente não foi acostumado a ir para um mercado e não ter um ingrediente ou não ter uma fruta, né, exatamente porque o tempo desses alimentos não é mais respeitado, né, e aí trazendo essa palavra mágica que a professora Casimira nos traz, o DNA desses processos, né, desses fazeres, ele é modificado, ele é corrompido, né, e quando a gente fala de modificar o tempo de uma fruta, por exemplo,
em consonância com o que vocês estão dizendo, a gente não está desrespeitando só o tempo daquela fruta, a gente está desrespeitando um tempo do fazer, do próprio saber fazer daquilo, daquele ritual, daquela colher, de plantar e de colher no tempo, né? Como o Beto falou, o milho a gente planta na data de São José e colhe na data de São João. É uma coisa muito significativa para o Nordeste do Brasil, né? E com todo o arsenal de fertilizantes, a gente perde essa noção de temporalidade, a ritualística da produção, né, dos alimentos. E aí eu vou puxar um comentário aqui de Ivana Severino, que tem tudo a ver com isso. Ela fala que a ecologia deve ser compreendida para além da questão climática. O sociólogo português Boaventura de Souza Santos aborda 6 ecologias, entre as quais a ecologia dos saberes, que diz respeito a algo mais intertrans, né, disciplinar, várias camadas de significado e de significação em cada um dos nossos fazeres. E aí, minha proposta agora, Beto, é dar uma lida aqui nos comentários, porque a gente já tem bastante. O que é que você acha? Acho ótimo. Responder assim, se tiver alguma questão mais pontual, né? E também, enquanto a gente lê também, só lembrando as pessoas que essa atividade, a ideia é que a gente sempre continue discutindo. Nós temos tanto o grupo de pesquisa quanto as nossas atividades mesmo de docência e de extensão, né? Então, vale a pena, o que não for respondido aqui agora, que fique como uma provocação para outros momentos, se não conseguir responder hoje. Tem uma observação de Jéssica muito pertinente sobre a... Carol, quem falou foi Carol. Desculpa, eu disse Carol. Mas, porque tem uma grande diferença entre a população de ontem, que foi sobretudo contadina, e a população de hoje na cidade. Na cidade não tem uma percepção do produto que é na terra e de quanto tempo precisa por crescer, por comer. Todos nós vamos no supermercado, e aí nós vimos todos em todos meses do ano. E não vamos a refletir se eu como o pomo da Argentina ou do Trentino. Sem refletir que se eu, de Trentino, como o pomo da Argentina, é muito, muito inquinante para o planeta. Porque tem transporte, tem uma distância. É difícil compreender que não preciso de comer tudo todos os meses. Mas, para mim, pode ser um pouco normal, mas não é, por exemplo, para os meus estudantes. Eu fiz um experimento com ele e pensei um elenco por relevar todas as frutas que ele viu no supermercado e perguntei de onde foi frutas ou estagionalidade. Ele não conhecia. Isso é um problema para a sustentabilidade. Mas essa sustentabilidade significa conhecer a natureza. E muito bem lembrado, Mirella, porque tem uma coisa, é de outra ordem, mas é semelhante. No Brasil, há alguns anos, vinha acontecendo de uma maneira bastante intensa, que era a prática da compra da merenda escolar pelos agricultores do entorno da cidade e da própria escola, contribuindo aí para a agricultura familiar. Uma política, né, de incentivo e, ao mesmo tempo, de
acesso ao alimento fresco e sazonal de cada época, que é o que a agricultura familiar acaba fazendo. E eu até acho que eu te mandei uma certa vez um estudo sobre isso, mostrando como que a qualidade da alimentação escolar havia melhorado exatamente por conta dessa característica, né? E saindo daquele tipo de compra do alimento escolar pré-industrializado ou marcado por alimentos que não eram produzidos localmente, né? Essa política ela demonstra toda a potência que tem nesse cuidado primeiro, com os cinturões próximos, né, da área onde as pessoas habitam, evitando exatamente o transporte. Agora, o que isso tem a ver com a nossa discussão, né? Aí a Carol falou, mas a gente foi para discutir, parece estar falando de outra coisa, mas não é. A noção de patrimônio que a gente carrega, ela traz todos esses aspectos, né, que são relacionados ao bem viver, ao viver, né? Então, não é uma discussão de patrimônio apartada da vida, da existência. Isso vale, e eu vou repetir uma coisa que eu disse lá no início, isso vale para os nossos museus, para as nossas bibliotecas, para os nossos arquivos. Quer dizer, a compreensão que a gente pode ter de patrimônio, deve ter, não dever é prescrever, né? Mas pode ter de patrimônio, ela pode ser muito mais ampla e muito mais incentivadora de boas formas de vida relacionadas ao não esquecimento daquilo que foi acumulado. Então, a coisa do milho, da farinha, do arroz com feijão, no caso brasileiro, que é um prato bastante típico, mesmo que a gente consiga compreender que o arroz não é brasileiro na sua origem, ele não é DOC, né? Ele acabou sendo desenvolvido aqui, mas ele acabou incorporado na alimentação de uma maneira muito interessante, né? Ele acabou conseguindo um arranjo nutritivo ímpar, né? Particular, e que aí carrega identidade. Porque a feijoada, o feijão, né, o fradinho, com arroz com feijão, né, que é um prato típico brasileiro, né, ele acaba se tornando isso, um prato típico brasileiro, e produz um efeito muito positivo assim, nas dietas. Ao contrário de todo esse fast food que vai destruindo, né? Ou a inclusão de alimentos que exigem grandes movimentos de transporte, né, daquele produto, né? Porque viram commodities apenas, e são pensados assim. Eu não vou discutir que não dê o impacto que isso causa nas memórias. Então, quando a Mirella diz que um aluno não conhece, e isso a gente faz aqui também, esse experimento, as pessoas esquecem, mas na hora que você sente o sabor, você rememora a coisa. Para quem teve a sorte de conviver com pessoas que cozinhavam e que, né, tinham esse conhecimento, isso é maravilhoso. Agora, quem não teve, né, e há gerações todas que não tiveram, e aí talvez fosse um trabalho, né, de ser construído. A própria escola é um lugar para isso, pode ser, né, também para isso. Os nossos espaços de memória podem produzir isso. E quando a gente vê as festas populares, eu me assusto um pouco, assim, o São João, né? O São João assim, infestado de barracas de hot dog e de outras coisas, que não são os alimentos tradicionais, chamados tradicionais. Não que se deva comer só aquilo também, a tradição pode ser atualizada, é evidente, mas me parece que perde um pouco o sentido, né? Há esse debate relacionado à música, há esse debate relacionado à gestuália e às danças, à performance, né, que se tem, mas com relação à ideia de patrimônio, é muito esse conjunto de coisas que faz sentido mantê-las vivas, né? Do ponto de vista existencial. Eu acho que para nós seria muito importante fazer uma história da comida. Você conhece? E por quê? Porque todos comem, todos os dias. Na época do Expo, nós fizemos na escola aqui em Trentino estudos sobre a comida na escola, e foi muito difícil corrigir a comida
não correta. Por quê? Porque na escola pode ter boa comida, sana, mas a mãe que trabalha não tem tempo por fazer boa comida. E deve ser um trabalho que não é só na escola, mas que é sobretudo na indústria e na economia, acho. A comida é um problema também de saúde, é um problema de economia, é um problema de tradição, é um problema plurimo, com muitas faces. E, sobretudo, nós precisamos, acho, de ter uma mentalidade mais aberta. Por exemplo, spaghetti não tem origem italiana, tem origem árabe, não China, árabe, o quilo de trigo. Pizza não é de origem de Nápoles. Primeira origem é na Grécia, e depois, na fine do século XIX, foi tratada com tomate, não diante. Diante temos pizza branca, muito triste, e muitos outros. Nós não temos memória. Isso é. Exato. Isso que vocês falam me lembrou aqui de uma historieta, assim, uma história, né? Clarice Lispector, eu estou lendo a biografia dela, e ela fala que quando ela começou a ler, muito criança ainda, né? Sempre muito precoce, muito inventiva, ela lia aqueles livros e ela não sabia de onde vinha. Ela achava que os livros estavam prontos, todos. Né? Todos os livros do mundo já estavam disponíveis. E ela coloca como um grande marco da vida dela o dia que ela lembrou, que ela aprendeu, que ela descobriu que os livros eram escritos por pessoas. Ou seja, ela descobre a raiz de onde vem, né, esse material que ela devorava, que ela queria. E a partir desse momento, então, ela diz, bom, se os livros podem ser escritos, então eu posso escrever. E aí, felizmente, temos Clarice Lispector hoje para ler. Claro que não é diretamente, não é o que a gente está falando, mas tem uma relação em saber a raiz das coisas, né? De onde vem o produto do mercado, de onde vem o que eu consumo, quem é que faz, né? Por onde é que passa esse fazer, esse processo, o que é que deixou de ser feito para eu ter ele mais rápido, né, para ter ele mais barato, né? Eu venho questionando muito isso, né? Até que ponto esses produtos tão baratos, essas roupas tão baratas, claro que a gente aí entra em outras questões todas, né, de acesso a bens de consumo, não é simples falar disso, mas eu concordo, né, com o professor Beto quando ele fala a dimensão patrimonial, ela atravessa essa questão também, né, a alimentação, o consumo de bens materiais, né, como as nossas vestes, as nossas roupas, tem uma raiz nisso tudo, e essa raiz, ela é esquecida, ela deixa de existir em prol de uma lógica do capital, né, do preço baixo, da rápida entrega, né, como a Amazon, que a professora cita no texto, né, esses e-commerces assim, que a gente tem que questionar um pouco, como é que chega tão rápido? Né? A custo de quê? E a custo de quem? Né? Provavelmente tem uma cadeia de exploração aí que ou a gente não vê ou a gente não quer ver para continuar pagando barato, comendo rápido e comendo a fruta que a gente gosta em todos os meses do ano. Agradeço muito as colocações de vocês. A gente tem uma questão aqui que foi trazida por Ricardo e depois foi complementada por Josias, nossos colegas do grupo, Beto, que eu acho que a gente pode talvez tratar agora. O Ricardo, ele coloca aqui, algo que me preocupa é que as duas importantes falas nos levam à reflexão sobre a preservação imaterial. Armazenar e dar acesso a dados digitais em ambientes online custa caro. Como pressionarmos representantes e organizações políticas no sentido de termos políticas que assegurem tanto o acesso quanto a preservação? Não podemos depender de plataformas comerciais.
E aí, na sequência, Josias fez um comentário que eu estou entendendo que é relacionado à colocação de Ricardo, que foi sobre armazenar dados digitais. Os físicos têm alertado sobre os impactos de futuras tempestades solares que mudarão o campo magnético da Terra e tornarão obsoletos e inoperantes os atuais satélites e sistemas de telecomunicações. Ou seja, a tendência é que os dados digitais tendem a desaparecer num piscar de olhos frente às tempestades solares. E isso nos implica uma série de... Se isso se concretiza, boa parte da nossa memória contemporânea vai embora com essas tempestades solares, né? Então, não, eu não sou um especialista nisso, mas com relação... Eu vou começar pela segunda pergunta e já passo para você, Mirela, você falar, porque tem muito a ver com há um esforço desses repositórios que não é brasileiro, é um esforço mais internacional. Mas sobre as tempestades solares, assim, eu tenho amigos, a pessoa está se aposentando, etc., mas que trabalham com telecomunicações há muitos anos, e desde quando os satélites passam a ser utilizados, né, anos 70 para cá, no caso brasileiro, isso já existia. Quer dizer, todos os anos havia um calendário de tempestades solares e que exigiam dos técnicos das TVs, falando de televisão principalmente, mas isso era recebido do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, havia a necessidade de readequar a transmissão, porque teríamos, sei lá, 3 ou 4 tempestades importantes ao longo do ano. Então, isso é da natureza do Sol, ele tem tempestades sempre. Eu não acredito, assim, do ponto... Veja que repito, eu não sou especialista nisso, mas lendo as coisas e conversando com esses colegas que reclamavam disso sempre, porque isso tinha que acontecer, esse reposicionamento dos equipamentos ao longo do ano, por conta das tempestades, que tinham intensidades variadas, e alguns anos era muito sério, você tinha que tomar esses cuidados. Eu acredito que a gente dá jeito nisso também agora, de estar buscando alternativas. É claro que talvez possa existir um tipo de tempestade que seja mais definitiva, que destrua os satélites, e a gente voltaria para um ambiente muito primitivo assim, de comunicação, né? Porque dependemos muito dos satélites, né? Eu assisti a um filme há uns 3 anos atrás, Gravidade, era isso, que tratava dessa questão, né? Da explosão dos satélites, isso por conta da perda da capacidade deles de transmissão. Mas de estabilidade, portanto, foi batendo no outro e virou um caos. Eu acho que a pergunta do... Então, não sei se respondo hoje, mas fica aí também uma questão, a gente pode consultar os colegas mais especialistas, o professor Nelson Preto é físico, por exemplo, pode nos ajudar melhor com essa conversa. Agora, sobre o repositório, eu concordo com o Chagas, é parte da pesquisa dele, essa preocupação de repositórios públicos, ou repositórios que não sejam comerciais. YouTube, Facebook, essas plataformas que são comerciais, elas têm esse problema, né? Porque elas podem ser banidas depois da rede e todo o seu conteúdo vai junto, né? As pessoas filmam as suas festas familiares, criam um espaço no Facebook ou no YouTube e fica lá depositado. Lá está a tua fotografia familiar, está lá a festa. De quem é a responsabilidade nisso? Bem, se a gente tivesse uma espécie de governança verdadeira da memória, uma coisa internacional que desse conta disso, a partir de organismos que se articulassem para desenvolvimento, que custa caro, na verdade, né, tudo isso, certamente a gente estaria num bom caminho. Nós temos algumas iniciativas. A iniciativa Atom é isso, né? São repositórios públicos alimentados de maneira colaborativa, exige também investimento, mas são utilizados por diversos órgãos, né? Nós temos os similares disso relacionados a bibliotecas, então são o Pérgamo e outras formas de tentar preservar esses saberes, essas memórias digitais. A gente está muito longe de uma coisa internacional precisa, mas a gente tem já movimentos para isso. Mas eu concordo com ele que deixar nas mãos das grandes corporações não sei se é um bom negócio,
basta ver o que a Cambridge Analytica fez com os dados do Facebook na campanha do Brexit. Né? Então, é um perigo, de fato. É uma história muito complexa. Acho que, em primeiro lugar, por acontecer o problema, precisamos de organizar os nossos saberes na nossa mente, porque nós precisamos de ter uma gestão por todos. Então, devemos criar algumas categorias. E eu tenho muita dificuldade para explicar em português, desculpa. Mas eu lembrei, por esse problema, uma definição que eu vi na segunda-feira com uma colega de psiquiatria, onde trabalho. Ela falou de diagnoses da realidade, diagnose de realidade, que nós somos da possibilidade de fazer. Nós vimos a realidade, mas não temos capacidade por analisar, por fazer estudos com boa organização de categorias. Não tenho português, desculpa. Não, mas está perfeito, está compreensível. Né? Ma se bisogna parlare italiano, posso tradurre. Noi non abbiamo capacità di diagnosi della realtà perché non abbiamo categorie di conoscenza. Nós não temos categorias de conhecimento capazes de dar conta da complexidade da realidade. Não temos capacidade de organizar categorias de conhecimento por cruzar. E disso depende a impossibilidade de fazer uma correta diagnosi di realtà. Non comprendiamo bem a realidade. A gente vive um tempo complexo e nós não temos capacidade de organizar as categorias que dariam conta para compreender essa realidade, para fazer um diagnóstico delas. Foi a primeira vez que eu vi diagnosi di realtà. Gente não vi, mas é muito importante, acho. Não, eu compreendo e sofro desse também, e isso me move também. Assim, eu acho que seria muito importante pensar. E o que o Chagas vem falando é um pouco isso, que quando você mergulha em qualquer ambiente virtual, a quantidade de informações nos paralisa. Eu acho que é isso que a sua amiga psiquiatra traz. Né? Você não é capaz de compreender aquilo que não é tratado, classificado e organizado, como coloca Lévi-Strauss no livro O Pensamento Selvagem. Né? Quer dizer, a gente precisa ordenar o conhecimento, ou Foucault, nas Palavras e as Coisas, também fala disso, de como a gente precisa classificar, organizar para poder compreender, senão foge a nossa capacidade de compreensão das coisas. E o mundo virtual, ele aumentou muito isso. Ela fez exemplo claro. Ela falou de louco que foi sem roupa, nudo. E ele foi nudo porque diante foi em Assisi, São Francisco. São Francisco diz que você deve donar a roupa aos que não tem. Só o louco se justificou, explicou: eu não tenho roupa porque eu fiz como São Francisco. Isso é uma diagnose de realidade. É um conceito muito bom, acho, mas muito difícil para nós, que temos uma mentalidade complexa.
mas verdadeiro. Tá bom, fica essa provocação, né, Mirela, de pensar isso com mais cuidado em outro momento, mas, ao mesmo tempo, não sei se a gente resolve nem em 10 encontros como esse debate, porque, de fato, é complexo. Agora, eu fico muito motivado com a ideia de, concordando com você, não dá para falar... Quando a gente pensa em falar sobre tudo, você não fala sobre nada. Você precisa ter perguntas, né? Tem que método. E aí, então, isso tem sido a tônica dos nossos trabalhos. Né? Então, menos é mais. Né? Você recorta, seleciona, organiza o caminho para a reflexão que permita a inteligibilidade, né? Que aquilo funcione enquanto a análise também. Mas a preocupação do Chagas vai ficar por mais tempo, Chagas. Você tem que terminar o mestrado, depois tem um doutorado aí para seguir adiante. Eu acredito muito que é um tema, lá no grupo que você vem, né, do CRID, é uma preocupação do professor Rubens e de outros intelectuais, é uma preocupação lá na FACED, o professor Nelson Preto vem discutindo isso na educação, é a preocupação de Barbeiro, é um pesquisador, né, Jesus Martim Barbeiro, na comunicação. Os textos mais atuais dele trazem essa mesma preocupação, né, de como relacionar os ambientes convencionais de conhecimento com o que vem acontecendo contemporaneamente, né, que tornam tudo uma avalanche de coisas, de saberes, de informações, e muitas vezes desconexas. Quer dizer, se já era assim, do ponto de vista da realidade, né, que sempre foi assim, o que a gente tem agora é uma amplificação disso. E isso pode nos paralisar, de verdade. Então, acho que manter a preocupação metodológica que a professora Casimira traz é fundamental. Você não dá para... precisa saber que categorias nós vamos acionar para pensar em qualquer ambiente, né? E na ambiência virtual, acho que não é diferente da realidade, porque é a realidade virtual, né? A gente está colocado. Então, eu não sei, Carol, se tem mais perguntas, porque eu estou preocupado com o tempo. A professora Casimira está conosco já há bastante tempo, eu fico preocupado de cansá-la. Eu sou triste por meu não português. Que nada, você está uma perfeita brasileira aí falando. Foi perfeito, professora, entendemos tudo, foi ótimo. Porque você é inteligente. Nada disso. Eu acho, Beto, a gente tinha uma previsão de, ao meio-dia, encerrar, já é 12h20, então nós não temos mais nenhuma a colocar as perguntas, temos comentários, agradecimentos a vocês, as falas de vocês, mas não temos mais perguntas, então eu acho que a gente pode encerrar com, enfim, um encerramento... enfim, de cada um, né? Uma mensagem de até breve, não de adeus, mas de até breve da professora Casimira e sua, e aí a gente encerra a mesa, porque as meninas também da agência, eu acho que tem outras atividades, né? Depois daqui. Professora Casimira, muito obrigada mais uma vez por nos iluminar com seu pensamento, com suas colocações. Um prazer imenso lhe conhecer agora virtualmente, né? Já ouvi Beto falar muito de você e agora lhe escutar com mais atenção é uma grande alegria e espero que a tenhamos mais vezes em nosso grupo e em nossos encontros futuros. Muito obrigada a todos vocês. Um abraço ao meu amigo Beto. Beijo para Ivana e o Pércio. Obrigado, Mirela. Eu queria agradecer muito a tua presença, dizer que a gente aprende muito contigo, né? Sempre uma troca muito proveitosa. É recíproco, eu imagino, você também aprende muito aqui com a gente. Então, é um ambiente... a nossa diretora, a professora Suzana. Olá, Suzana. Obrigado pela presença. A professora Casimira Grande estava aqui finalizando também. Eu assisti. Bom dia, já início de tarde, mas a gente aqui no Brasil ainda não almoçou. Eu estava acompanhando, porque eu tive uma reunião antes, não pude entrar no início com vocês, mas fiquei aqui ouvindo todo aí a partir do momento que eu pude, eram 11 e pouco, acho que 1 hora talvez depois do início, mas eu quero agradecer.
Foi uma ótima discussão e para mim, que sou de pesquisa, outra área e com jornalismo também relacionada a essas questões do digital, né? É importante ouvir também, que é algo que está na nossa vivência também, é a nossa vida, né? Então, foi muito boa a discussão, quero agradecer as presenças de vocês aqui nesse nosso projeto Em Casa com a Facom, a professora Casimira, a Caroline, a vocês da Agência de Comunicação e Cultura, a professor Beto, muito bom. Obrigado, professora Suzana. Então, eu acho que a gente pode encerrar. Eu agradeço a todos. Esse espaço da Em Casa com a Facom, nós temos um prazer enorme de estar participando e temos um calendário até o final do ano de algumas outras lives, tá certo? E contamos com todos e todas. Obrigado novamente e boa semana para todos.